Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre duras críticas feitas pelo ex-presidente Trump, que acusou o presidente Biden de ser o responsável pela invasão russa da Ucrânia. Durante uma entrevista em um podcast, o ex-presidente e atual candidato presidencial Donald Trump teceu duras críticas ao seu oponente, o presidente Joe Biden, em uma longa série de temas, com as críticas mais duras se referindo ao alegado papel de Biden na invasão russa da Ucrânia. No primeiro ano do mandato presidencial de Biden, Vladimir Putin, em coordenação com seu maior aliado, o ditador bielorrusso Alexander Lukashenko, iniciou muitas manobras ao longo da fronteira ucraniana, incluindo do lado bielorrusso. Segundo Putin e Lukashenko, tudo não passava de manobras visando o treinamento e o aumento da prontidão das tropas, com muitos países, incluindo os Estados Unidos do presidente Biden, acusando a Rússia de estar, na realidade, se preparando para uma invasão. Acusações que Putin e Lukashenko sempre refutaram, classificando-as de alarmistas e provocativas. No início de fevereiro de 2022, os Estados Unidos mostraram fotos de satélite confirmando as suas acusações, fotos nas quais apareciam bases e colunas militares indicando que de 100 a 150 mil soldados russos estavam não apenas estacionados na fronteira, mas se movendo e se preparando para aquilo que parecia ser mesmo um ataque. Mas, mais uma vez, as acusações foram ridicularizadas pela Rússia, que alegou novamente que estavam apenas se movimentando em seu próprio território e que a Rússia não tinha qualquer intenção de atacar ou invadir a Ucrânia. Mas, como sabemos, no dia 24 de fevereiro de 2022, Putin atacou a Ucrânia, usando para tal exatamente as tropas que os Estados Unidos, por meses, afirmaram que estavam ali justamente para invadir. Dentre os vários motivos usados por Putin para justificar a sua invasão, um deles se destacou: o desejo da Ucrânia em ingressar na OTAN. Na visão de Putin, a Ucrânia deveria existir apenas como um estado vassalo russo, um estado diretamente sujeito aos mandos e desmandos do Kremlin e sem vontade própria. Por isso, a perspectiva da entrada da Ucrânia na OTAN era, para Putin, inconcebível. Logo após a invasão, Putin juntou outros argumentos para justificar a sua agressão, com o principal sendo a expansão territorial da Rússia, com Putin afirmando ter o direito de invadir e anexar 20% do território ucraniano. Quem acompanha aqui o canal sabe que essa guerra está muito longe de terminar, com a Rússia e a Ucrânia equilibrando-se em um conflito autenticamente sem fim à vista. Uma guerra que, como todos nós sabemos, também se desenrola em outros campos, como no campo da propaganda e da informação. E é justamente nesse campo onde Trump ataca o seu maior adversário político, o presidente Biden. Segundo Trump, um dos principais culpados pela invasão russa da Ucrânia é o presidente Biden, com Trump alegando que Putin queria apenas conversar para alcançar garantias para a segurança da Rússia, garantias essas que incluíam a recusa da entrada da Ucrânia na aliança. Na entrevista dada ao podcast e em várias entrevistas e discursos feitos desde o início da invasão russa, Trump disse que aquilo que Putin fez ao longo de 2021, movimentando e posicionando milhares de tropas e veículos ao longo da fronteira ucraniana, era apenas uma forma que encontrou para pressionar a Ucrânia e os Estados Unidos para negociar, uma negociação que, na opinião de Trump, deveria envolver dois pontos principais: a cedência de terras ucranianas e a promessa de que Kiev nunca, em momento algum, entraria para a OTAN. Com relação à cedência de terras, Trump deixou claro por diversas vezes que a Ucrânia deveria, primeiro, reconhecer oficialmente a perda da soberania sobre a Crimeia, invadida e ocupada pela Rússia em 2014, e, segundo, deveria abrir mão da totalidade do Donbás, o nome coletivo dado aos oblastes ucranianos de Lugansk e Donetsk, regiões que desde 2014 estavam sendo usadas por Moscou para uma guerra indireta por procuração contra Kiev.
Na opinião de Trump, se Zelensky tivesse reconhecido a perda da Crimeia, cedido todo o Donbass, alterado a constituição do país, proibindo a entrada da Ucrânia em alianças militares, e se tivesse renunciado, abrindo caminho para a subida ao poder de um governo pró-russo, transformando a Ucrânia em um estado dependente e vassalo da Rússia, a guerra não teria começado, com Trump acusando diretamente o presidente Biden de ser o responsável por isso. Segundo Trump, Biden, ao se dispor a defender a soberania e a integridade territorial da Ucrânia e ao prometer que o país poderia, no futuro, entrar para a aliança, levou o presidente Zelensky a enfrentar a pressão de Putin para subjugar a Ucrânia, um enfrentamento que, na opinião de Trump, foi respondido por Putin com a invasão. Trump também voltou a dizer, nesse podcast, aquilo que já tinha repetido muitas vezes no passado, que se fosse ele o presidente, nada disso teria acontecido, o que nos permite supor que se Trump tivesse vencido as eleições em 2020, ele teria pressionado Zelensky para ceder às exigências territoriais da Rússia para converter a Ucrânia em uma espécie de Bielorrússia 2.0. Nesse cenário, com os Estados Unidos, governado por Trump, se recusando a apoiar o esforço defensivo de Kiev, a Ucrânia, abandonada diante da invasão russa, não teria mesmo outra opção a não ser capitular ao fim de algumas semanas, dando a Putin tudo aquilo que ele tanto quer, ou seja, mais terras para a Rússia. Isso deixa no ar uma questão importante: o que poderá acontecer com a Ucrânia se Trump vencer as eleições? A Ucrânia será abandonada pelos Estados Unidos em 2025, tal como Trump disse que teria feito em 2022? E, se isso acontecer, os membros europeus da OTAN serão capazes de, sozinhos, manter o esforço defensivo ucraniano contra uma Rússia cada vez mais reforçada por ditaduras como a China, Irã e Coreia do Norte? São questões para as quais só teremos resposta se Trump vencer e, se conforme prometeu, abandonar a Ucrânia diante do ímpeto expansionista de Vladimir Putin.